Rádio Gilão Tavira. A rádio que está no ar. 98.4 Tavira. 94.8 Algarve. Sintoniza Gilão FM. É sempre assim em cada mês. Picamos o ponto sobre os nossos provérbios, manter viva as nossas tradições. Como o julho está quase a terminar, temos que o abordar. Dr. Rui Soares, bem-vindo. Está boa? Está em forma? Tá. Creio bem que sim, é? Tudo bem lá do outro lado. E quem não está, fica de certeza, porque nós temos a maior força de pensamento para que isso aconteça. Então, vamos lá saber. Muita atividade, vocês não param de um lado para o outro. A Associação Internacional para a Menologia marcar presença em todas as frentes? É verdade. Os mais recentes até foram, digamos, fora daqui. Estivemos no norte do país, lá bem em cima, em Cabeceiras de Basto, a convite realmente do Clube Unesco local, e como nós somos um Clube Unesco, entenderam por bem saber o que é que nós fazíamos. E nós, sempre estimosos, acabámos por levar daqui uma comitiva de pessoas, portanto, que por agora estavam aqui em Tavira e que são membros dos diversos corpos sociais da Associação, e olha, correu muitíssimo bem, sendo que deixámos lá uma exposição e já nos pediram se era possível ela ficar lá mais tempo, ou seja, até ao fim do ano. E isto porquê? Porque, tal como os ouvintes certamente já terão noutras ocasiões ouvido dizer, estas exposições itinerantes que nós temos, normalmente levamos ou para museus, ou para escolas, ou para bibliotecas, com a finalidade de realmente proporcionar, neste tempo de verão, ou noutras ocasiões, visitas, quer de alunos, a quem nós sempre privilegiamos, mas também, digamos, sobretudo nesta altura de férias, acompanhados pelos pais e por outro tipo de população que realmente visita um museu ou uma biblioteca, encontra lá, efetivamente, digamos, cerca de 80 quadros com provérbios ilustrados, o que é uma mais-valia para os sítios onde eles ficam. E, neste caso, efetivamente, ele ficou no museu, mas prevendo já exatamente que no início do ano escolar alguns professores queiram levar os seus alunos a visitar, então pediram-nos e ela vai ficar lá até ao fim do ano. Isto é sempre bom. É sempre claro que bom. sim. E aqui mais pertinho de nós, normalmente, como já temos referido aqui aos microfones da Rádio Gilão, nós todos os terceiros domingos de cada mês, exceção feita quando há algum imponderável, realizamos uma tertúlia convidando pessoas das mais variadas áreas, desde apicultores até economistas, passando no último domingo. E então realmente foi muito bom, porque ouvimos a doutora Isabel Salvado, que é diretora do Arquivo Municipal de Tavira, dissertar efetivamente sobre uma coisa que interessou a toda a gente. Tivemos cerca de 25 pessoas que escutaram com muita atenção o que ela referiu relativamente à importância de um museu. Como os ouvintes sabem, e a Cristina melhor também do que ninguém, sabe que havia uma concepção de arquivo mais ou menos como sendo um depósito morto, não é? As coisas velhas, etc., vão para o arquivo. Claro que os arquivos evoluíram, os conceitos evoluíram, e hoje não só o arquivo é um fiel depositário de tudo quanto realmente mereça atenção para marcar datas, para revelar factos históricos e até mesmo para marcar uma identidade de cada região ou de cada localidade. Para além disso, tem outras funções que as aproximam, por um lado, das bibliotecas, sem as substituírem, naturalmente, e também, digamos, como fundo documental, onde realmente investigadores e até populares, que muitas vezes
querem saber determinada informação relativamente, digamos, aos seus ascendentes ou digamos, como é que a casa que hoje a gente conhece era há 50 anos atrás e, portanto, tudo isto realmente hoje é e continuará a ser objeto de estudo por parte de quantos necessitam das mais variadas informações. E a doutora Isabel Salvado fez realmente, digamos, uma dissertação que foi muito aplaudida por todos os presentes e depois, claro, há sempre aquele debate próprio de dúvidas que surgem e realmente ela foi fantástica. Parabéns ao arquivo e nós continuamos também, digamos, com os provérbios do mês e nem que fosse de propósito, Sim, sim, sim. nomeadamente, Júlia Bafadiço, abelhas no cortiço. Ou seja, até os insetos parece que não gostam tanto deste calor, sobretudo abafado, e então ficam ali com certeza em sítio mais agradável para elas próprias, não é? A chuva de julho não faz barulho. É curioso porque muitas vezes quando andamos aí por esse país fora e pelas escolas que dizem provérbios, há pessoas que chamam a atenção para este provérbio, porquanto há duas variantes, a que eu acabei de dizer, chuva de julho não faz barulho. Bom, em princípio é normal, não é? Chover em julho é realmente, digamos, razoável pensar que não acontece. Mas, se os ouvintes pensarem um bocadinho, o provérbio, o outro, diz exatamente, em julho a água do rio faz barulho. Então, o que é que ficamos? Faz barulho ou não faz barulho? Exato. Chove ou não chove? Chove ou não chove? Depende do ponto do mundo, não é? Depende do ponto do mundo, por um lado. E até mesmo numa mesma localidade, também faz sentido. E é por isso que nós temos chamado sempre a atenção para que os ouvintes, as pessoas que estudam os provérbios, tenham uma preocupação em pensar sobre aquilo que está lá dito. Porque não fazer barulho é normal. Pelo menos aqui na nossa região não chove, portanto não faz barulho. Mas certamente os ouvintes também sabem que, digamos, as folhas secaram, vêm normalmente para o leito do rio ou dos riachos, e às vezes basta uma pequena chuvinha, não é preciso muito grande, para que aquelas folhas todas venham por aí abaixo, o rio abaixo, o ribeiro abaixo. E aí, certamente que faz aquele barulho característico de folhas secas que se arrastam no leito do rio. Portanto, tanto um como o outro faz sentido para além daquilo que a Ana Cristina estava exatamente a dizer, é que também em termos da localidade em que efetivamente se dá essa chuva, pode ser que não faça barulho, mas se calhar noutra localidade hoje mesmo fará barulho, porque se calhar tem a tal chuva que arrasta a imensidão de folhas secas. Aliás, o mesmo acontece com o vento, repare-se, quando há uma ventania forte, então a gente não ouve as folhas a deslocarem-se. Eu acho que toda a gente tem essa sensação, de maneira que fiquem cientes de que realmente tanto pode ocorrer uma denominação, faz barulho, como outra que diz não faz barulho. Bem, este julho quase sempre a predominância dos provérbios tem muito a ver com as temperaturas, também se verifica efetivamente em relação à questão da agricultura, mas achei um curioso, entre outros, não é? E que corresponde totalmente à verdade. É assim, o mês de julho dá o pão, aí está, a espiga a dourar, mas também traz o gorgulho, porque com este tempo quente, quem se descuida de um pacote esquecido numa gaveta, quando dá por ela... Está cheio de bicho. Está cheio de bicho, pois é. Não, a natureza tem isto, digamos. Nós não podemos olhar só numa determinada direção, porque
aquilo que efetivamente pode ser um bom pronúncio, como é a primeira parte, que julho, portanto, temos aí associadas todas, e portanto é um pronúncio de pão, não é? Mas ao mesmo tempo há alguns peixinhos que realmente Se aproveitam. se aproveitam. E até, para além do orgulho, muitas pessoas agora se lembrarão que as vespas normalmente aparecem nesta altura. Também, não é? Porque realmente vêm com o calor e realmente, digamos, há muitos animais que reagem desta forma ao calor, vindo até nós. Mas também ao contrário. Há outros que efetivamente não gostam do calor e vão-se embora daqui para outras paragens. Começou logo com a andorinha. Pois. A andorinha veio pela primavera, mas assim que teve um cheirinho mais quente, toca andar para o outro lado, não é? É, e há um dos provérbios que diz que quando julho está a chegar, portanto, quando iniciou, não é? As cegonhas começam a voar. Começam a voar, exatamente. Exato. Portanto, digamos, há toda uma série de movimentações, já agora até passo, digamos, a ideia de que realmente, quando utilizamos a palavra migração, normalmente pensamos na migração humana, portanto, a deslocação de um ou uma massa de seres humanos de um local para o outro. Lá está. Isto mostra que os animais também migram. E se calhar migram por situações semelhantes às nossas. Quando é que uma pessoa sente necessidade de migrar? Ou porque realmente, digamos, por razões políticas, ou por razões religiosas, ou por razões económicas, não está a ser reconhecido no sítio onde vive habitualmente, e então parte para outras paragens à procura de uma melhor situação. Portanto, repare-se, os animais reagem da mesma forma. A cegonha, se calhar, digamos, tal como outros animais, encontra menos comida e vai daí, procura outros sítios onde a encontra. E isso realmente, digamos, leva, e os flamingos, que nós apreciamos em determinada parte do ano e noutra parte nem sequer se dá conta. Do ponto de partida da primavera e das andorinhas, por exemplo, também, não é? Exatamente. O cuco também. Sim. Aliás, também há provérbios sobre o cuco, não vem agora ao provérbio do mês, mas que mostram exatamente, digamos, que a necessidade de procura, sobretudo até de sustento, não é? De sustento, obriga a que o animal procure regiões onde vai encontrar esse sustento, não é? Depois, muitos dos provérbios que estão relacionados com o mês de julho dizem respeito, digamos, à ceifa, portanto, em julho ceifa o trigo e o debulho, e em o vento soprando, o vou limpando. Portanto, digamos... ou do vinho, ou portanto, do vinho, da uva, muito da uva também, o bago... que é negro pelo São Pedro. Exatamente, não é? Já passou. Esta altura em que o bago, e especialmente o bago, a uva que se prepara para o vinho, para as vindimas, já em setembro, também há diremos, esta força dos provérbios relacionados, como por exemplo o dia de Santiago vai a vinha. Santiago vai a vinha e acharás bago. Exato, sim. Pois. Pronto. Ou então prova o bago, não é? Por exemplo, sim. E realmente, digamos, isso é já o pronúncio de que, havendo agora, digamos, bastantes bagos, certamente teremos bom vinho lá mais para diante, não é? Mas é preciso, de qualquer das maneiras, que a gente tenha cuidado, porque a natureza dá o material, mas nós temos que cuidar dele. Pois, não é deixar assim, esperar milagres, não, isso... Exatamente. De maneira que, aliás, é engraçado, porque também ali há outro que diz: chuva de Santa Marinha vem com a cabancinha e pelo São Tiago traz o canado. Portanto, já exige que a gente traga efetivamente ali um depósito para poder efetivamente, já não cabe propriamente numa mão, tem que ser mesmo o canado, não é? E tem que se prevenir para um pouquinho mais, não é? Mas curiosamente também há aqui indicações para nós que diz: julho quente traz o diabo no ventre. E
quando se diz isto traz o diabo no ventre, isto dá pano para mangas. Cuidado com ele, não é? Cuidado com ele. Pois é. Cuidado sim. com ele, não é? Aliás, também há um outro, não propriamente só relativo ao mês de julho, que diz: dia frio, dia quente faz o homem doente. E isto porquê? Porque realmente, digamos, muitas vezes nós está muito quente e a pessoa descobre-se um bocadinho mais. Mas de repente caem 4, 5 graus e a pessoa sente ali uma frieza. Refresca e depois pronto, é. E portanto essas mudanças bruscas realmente não são boas para a saúde. Exemplo, todos os meses têm destes pontos importantes e corresponde tanto à verdade dos nossos provérbios, tanto que vem deste... Eu queria chamar a atenção justamente para um que já apareceu em junho e mais uma vez mostra que realmente os provérbios têm que se adaptar até mesmo às mudanças climáticas, porque em junho dissemos, eventualmente, existe um provérbio que diz: em junho foicinho no punho, e agora diz em julho foice na mão. Portanto, em qualquer das maneiras, por esta ocasião, Sim. É a altura de ceifar. Claro, sim. E, portanto, seja lá 10 dias mais para diante, 20 dias mais para trás, ou isso, é por essa altura que, efetivamente, nós preparamos aquilo que virá a ser transformado em farinha e em pão. Exato. Temos ali um outro também interessante, que já foi dito há bocado de uma outra maneira: em julho nunca a água no rio faz barulho. Eu permito-me só chamar a atenção porque aqui diz nunca. Portanto, às vezes há formulações extremistas nos provérbios Sim. que realmente são facilmente contestadas. Porque se dissesse, como há pouco nós fizemos, em julho a água não faz barulho, ou, pelo contrário, faz barulho, admite-se. Agora aqui este é mesmo taxativo. Sim. Em julho nunca a água no rio faz barulho. E é um deles que apela à nossa memória, que nós sempre dizemos que em relação ao anterior sempre foi melhor, às vezes pior. Há um provérbio que achei curioso que diz que julho passado sempre foi melhor. Nós temos às vezes esta ideia em relação a coisas do passado, que o presente, pronto, desvalorizando sempre o presente e em relação ao passado. E é curioso que isto acontece com frequência em inúmeras coisas da nossa vida, não é? O ano passado isto foi melhor, não sei o quê. E neste caso também há um provérbio que já vincula isso: o julho passado sempre foi melhor. Exato. Mas, olha, se calhar até já nem nos lembramos bem. Aí está. É que ele foi. Claro que sim, claro que não nos Seja lembramos. de maneira for, realmente, digamos, isso é muito, como diz a Ana Cristina, e bem, realmente, digamos, uma expressão que a gente utiliza fora até dos meses e que agora está plasmada aqui mesmo em relação ao mês, não é? Exatamente. Bem, Rui, certo e sabido que na nossa próxima conversa estamos a preparar-nos para a Feira da Dieta Mediterrânica, não é? No final de agosto. É verdade, já temos cá os nossos planos. É verdade. E porque as coisas não são feitas de véspera. Pois, já está tudo, e, portanto, já tudo esquematizado, não é? Já aceitámos o convite que a Câmara nos dirigiu e, portanto, estamos preparados. Venha aí, efetivamente, mais uma edição da Feira de Dieta Mediterrânica, não é? E nós temos a oportunidade de falar e perspectivar como é que vai ser. Sim, senhor. Nem mais. Rui Soares, obrigada mais uma vez por este picar de ponto em relação aos nossos provérbios. Desta feita estivemos aqui a abordar o julho, que venham outros meses e que nos possamos ir encontrando. É sempre um gosto. Deixe-me só terminar, se não se importa, com um incentivo a todos nós. Já sabe que agora com o calor não apetece muito trabalhar. Mas diz o provérbio que quem trabalha em julho, para si trabalha. Portanto, que mais não seja, vamos lá ver se levantamos o moral e dizemos assim: isto não é para os outros, é para mim próprio. Aí está, fica lançado o rap de cada um que pense nisso, não é? Cansa, não sei o quê. Nem mais. Rui, obrigada. Rádio Gilão. Num clique e sem fronteiras, ouça a nossa emissão em radiogilão.com.